Boa noite, sejam bem-vindos a essa Masterclass Quem Eu Sou. Hoje nós iremos falar sobre o tema crenças limitantes e os seus efeitos negativos em nossas vidas. Então, a gente vai falar da problemática. Vamos trazer um nível de consciência para termos conhecimento sobre algo que pode ser novo, mas que faz parte da nossa vida. Para que depois nós possamos ver as consequências e, por conseguinte, possamos também trilhar caminho de soluções. Sabemos que o conteúdo que está sendo ministrado, a gente não restaura as crenças da noite para o dia. É um processo. Então, são muitos anos vivendo manipulado pelas crenças limitantes. Então, precisa de esforço, precisa de predisposição. E muitas pessoas não conseguem a restauração das crenças limitantes porque não têm a predisposição necessária para restaurar. Mas eu quero falar para cada um de vocês. Viu a problemática, Lori? Seja bem-vinda. Viu a problemática? Não fique satisfeita em apenas saber que você tem esse drama. Invista tudo o que você puder para restaurar. Se não conseguir dar continuidade em todo o caminho que eu proponho para ajudar vocês, busque um terapeuta, busque um psicólogo, busque alguém que possa ajudá-los nisso, para que a vida de vocês não fiquem paradas, porque nós estamos já em novembro. O mês que vem já é dezembro, e a gente não pode ficar olhando para a nossa vida e falar que a gente reproduziu no ano de 2024, reproduzimos o ano de 2023, e ficar satisfeito com isso. Agora a decisão é nossa. Então, se eu tenho dificuldade de me comunicar, eu vou buscar ajuda para me comunicar. Se eu tenho dificuldade até mesmo de utilizar as redes sociais, essas ferramentas que Deus nos disponibiliza, eu tenho um grupo do WhatsApp, que é um grupo de network, que é um grupo de partilha, e eu não partilho, eu começo a querer partilhar. Se eu tenho dificuldade de expor as minhas realidades para que eu possa obter a cura, eu vou começar a dar um passo, porque a gente não pode ficar negligenciando nesse caminho. Então, é muito difícil quando e é muito prejudicial, quando nós temos acesso ao conhecimento, mas a gente não colabora para que esse conhecimento transforme nossas vidas. Era melhor que nós não tivéssemos. Tá bom? Então, estou aqui 100% dedicado para ajudá-los. Mas eu preciso que vocês também estejam 100%, pelo menos 30%, 40%, 50% já é necessário para ajudar a cada um de vocês. Eu creio que esse ano é o ano da restauração das crenças na vida de cada um de vocês. Eu quero profetizar. Eu quero profetizar sobre a vida de vocês, sobre a história de vocês, sobre a família de vocês. Eu quero profetizar bênçãos, eu quero profetizar curas, mas eu quero profetizar também um equilíbrio emocional que cada um de nós precisamos ter para arrumarmos as nossas vidas em todas as áreas. Eu quero declarar prosperidade financeira, declarar sucesso profissional, declarar também restauração das enfermidades físicas, psíquicas, emocionais e espirituais. Eu quero, de fato, que vocês possam acreditar que para Deus nada é impossível. Acreditar que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Acreditar que em Deus nós iremos fazer proezas e nele nós somos mais que vencedores. Acreditar que nós somos preciosos aos olhos de Deus. Acreditar que o amor de Deus e a sua misericórdia foi derramada sobre nós para que possamos ter vida plena e a tenhamos em abundância. Que possamos acreditar que os nossos relacionamentos serão restaurados, santificados, nós iremos dedicar amor e receber amor. Nós iremos ter um lar de paz, um lar onde a graça de Deus possa ser derramada continuamente para que nós possamos, de fato, desfrutar de todo o bem, de toda a graça que Deus tem para dar para cada um de nós. Eu quero, de fato, pedir a Deus que todo bloqueio emocional que impede a cada um de nós de dar os passos rumo à vitória, rumo ao sucesso, rumo à realização, seja agora desbloqueado. Tudo aquilo que tem obstruído o agir de Deus, porque a graça de Deus ela é derramada de acordo com o recipiente que recebe. Então, Deus derrama a sua graça abundantemente, mas esse recipiente que sou eu, se não estiver preparado, a graça vai ser pouca. Mas se eu abrir o meu coração, se eu escancarar o meu coração, se eu de fato acreditar que é possível a minha transformação, bênçãos abundantes serão derramadas. Eu quero te perguntar, você está satisfeito com poucas bênçãos, com poucas graças? Eu quero muitas graças, eu quero muitas bênçãos, porque assim Deus, em seu beneplácito, quer derramar sobre mim. Mas eu preciso cuidar do meu desenvolvimento pessoal. Eu preciso ter uma rotina espiritual. Eu preciso cuidar do meu emocional. Eu preciso cuidar da minha saúde física. Eu preciso, de fato, dedicar amor para minha esposa e para os meus filhos. Eu preciso, de fato, ler livros, ler a palavra de Deus, me dedicar, me tornar uma pessoa melhor. Eu preciso cada vez mais colaborar para que esse recipiente que sou eu possa, de fato, estar preparado para receber essa graça nova, essa bênção nova de felicidade, paz, bênção e prosperidade. Tudo isso eu declaro em nome de Jesus na vida de todos nós. Amém, amém, amém.
crenças limitantes e os seus efeitos negativos em nossas vidas. Primeiro, nós precisamos saber o que são crenças. Muitas pessoas falaram, eu nunca ouvi falar sobre isso. Então, quero começar com uma frase de Mahatma Gandhi. Suas crenças se tornam seus pensamentos. Seus pensamentos se tornam suas palavras. Suas palavras se tornam as suas ações. Suas ações se tornam os seus hábitos. E os seus hábitos se tornam os seus valores. Seus valores se tornam o seu destino. Olhando para uma realidade dessa, muitas pessoas vão falar assim, caramba, eu já estou habituado a fazer algo. Eu tenho que mudar o meu hábito. Então você fica preso no hábito. Mas não é o hábito que você, só focando nele, que você vai mudar. Se você tem um hábito de beber, de tomar muito açúcar, consumir açúcar, sabendo que o açúcar vai te prejudicar, você só focar nisso, não vai conseguir. Não vai. Se você tem o hábito de ficar o tempo todo sentado, vendo televisão, Netflix, vendo filme, redes sociais, sem nada fazer, se você ficar só focado nisso, você não vai conseguir ir para o próximo nível. Porque você precisa entender que as crenças que você tem desencadeou vários processos na sua vida que fez com que você pudesse ter hábitos viciosos. E esses hábitos viciosos transformaram-se em valores. E os valores, pontuaram o seu destino. Aí eu quero perguntar para cada um de vocês. Vocês estão com uma passagem de avião. Vocês já tiraram o passaporte. Vocês já tiraram o visto. Eu quero te perguntar. O hábito de vocês que transformou em valores. Esses valores estão fazendo você decolar em que avião? O avião que vai chegar ao seu destino e aterrissar no local que você está programando, que você está planejando, ou você vai subir num avião sem nenhum destino, correndo o risco de ficar mais tempo em cima dele, dentro dele, acabando a gasolina e vir a cair. Então você precisa entender os seus valores hoje, o que você está de fato tendo como valores, é o que está pontuando os seus destinos. Quem já fez a análise de perfil comportamental sabe o que eu estou falando. Os nossos valores, eles vão influenciar nas nossas tomadas de decisões. Por isso que a via do autoconhecimento é importante. Primeiro passo, gente, a via do autoconhecimento. Para alguns aqui vai falar, o que o Padu está falando? Eu vou dar toda a explicação necessária, mas tem outros meios que a gente vai aprofundar para ajudá-los. Mas preste atenção. Os hábitos que a gente fica focando, ele é antecedido por quê? Pelas ações. Eu estou olhando as minhas ações e falei... Quantas vezes... Quem aqui já disse assim? Eu falei sem pensar. Quem já falou isso? Fala aí, confessa aí. Levanta a mãozinha, fala aí, escreva aí, eu. Fala aí, porque é importante demais a gente entender isso. Eu aprendi na neurociência algo que mudou a minha visão sobre isso. Que não há possibilidade nenhuma da gente falar algo sem pensar antes. Entendeu? Quando a gente faz isso, significa que a gente não tem um controle de nós mesmos, estamos sendo influenciados e sequestrados emocionalmente. E, caramba, quando eu vi, já saiu. Opa, antes de chegar no instrumento que é para você falar, passa pelo mecanismo do cérebro que vai te ajudar a pensar. Então, significa que houve um sequestro emocional. Significa que você não tem controle de si mesmo. E aquela realidade está o quê? Internalizada em você que você nem sabia. E se você for parar para pensar, não só foi uma vez que você disse que falou sem pensar para a mesma coisa que você falou. Se você fizer um exame de consciência, você já reproduziu esse vício em outros momentos. Sim ou não, gente? Com sinceridade. Agora é tomada de consciência. Porque se eu chego e falo assim, Tamires, desculpa, eu falei sem pensar. Aí daqui a pouco a Tamires fala, mas ele fez isso comigo no ano passado, fez isso comigo no outro ano. Opa, então eu estou várias vezes falando sem pensar? Significa que aquela situação está internalizada em mim. E eu não estou tendo consciência que eu tenho aquela realidade e não estou buscando a melhora. Então significa agora que é irresponsabilidade minha. E isso é um vício emocional. Isso é se deixar levar por crenças limitantes. Beleza? Então vamos lá, vamos prosseguir. Então as ações vêm antes. Só que para que haja ações tem que ter o quê? Palavras. Então, para eu ter uma ação, eu preciso ter a palavra. O verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Deus, quando o mundo estava sem forma, a terra estava sem forma, as trevas dominavam a terra, o Espírito pairava sobre o mar. Deus disse, faça-se, o verbo, falar. O verbo, né? Faça-se, faça-se. E naquele momento que ele disse, que ele proclamou, faça-se, o verbo, a palavra, fez-se luz. Estão entendendo?
A mesma coisa que a Virgem Maria, quando o anjo disse que ela seria mãe de Salvador, ela disse, faça-se em mim. Ou seja, tem a fala para que haja uma ação. Deus falou e houve uma ação. A luz foi feita. A Virgem Maria disse, faça-se em mim segundo a tua palavra. O verbo de Deus encarnou-se nela. Vocês estão entendendo? Então, primeiro vem a palavra para depois vir a ação. Só que antes da palavra veio o quê, gente? O pensamento. Entendeste? Veio o pensamento. Só que o meu pensamento, ele é influenciado, manipulado pelas minhas crenças. Agora vocês estão entendendo por que eu estou insistindo acerca das crenças, porque a mentoria da vida extraordinária tem essa promessa, a restauração das 3 crenças primárias. Depois que consegue restaurar essas crenças primárias, outras coisas vão vir por acréscimo. A gente vai ter vida abundante, a gente vai conseguir colocar em prática as coisas. Então, nós temos 3 crenças que precisam ser restauradas. Crença de identidade, crença de capacidade, crença de merecimento. Crença de identidade. Quem eu sou? Está na dimensão do ser. Na dinâmica da pirâmide do indivíduo, é aquela que é a base, é o sustentáculo. Quem eu sou? Então, Deus disse para Moisés, eu sou. Jesus disse, eu sou o que sou. Então, quem não sabe o que é, não sabe o que tem de fazer. Então, primeira coisa que nós temos que entender o quê? Quem eu sou? Quem é Andréia? Entendeu? Primeira coisa que tem de responder. Não é pelo aquilo que os outros disseram, não. É aquilo que é a tua alma, que é a tua vida, que é a tua história, que é o teu passado, que é a tua cultura, que é a tua vivência, que são as conexões que você fez, as pessoas que te afetaram positivo e negativamente, as pessoas que você afetou positivo e negativamente, ou seja, todos os relacionamentos que você teve, interpessoal, relacionamento contigo mesmo, aquilo que você viu, aquilo que você ouviu, aquilo que você leu, aquilo que você falou, aquilo que você experimentou, é o mundo, até mesmo aquilo que você comeu. Entende? Porque tudo isso vai transformando aquilo que você é. Então, se eu olho para essa realidade e descubro quem eu sou, eu não vou mais ouvir dos outros a falar algo que eu sou, porque eu já sei quem eu sou. Se alguém chegar e falar assim, Padu, você é mentiroso, você é fraco, você é incapaz, eu vou falar assim, isso é uma percepção sua, porque eu sou forte, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu sou inteligente, acabou. E não vou ficar paralisado. Alguém vai olhar para mim, para um cara feio, a minha vida vai seguir, porque eu sei quem eu sou. Então não adianta ninguém, nem o diabo ficar falando algo. Eu falo, tu é mentiroso mesmo, aí que eu não vou te ouvir. Entende? Então nós precisamos nos firmar nisso. Então, crença de identidade, quem eu sou, como a Renata colocou, Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer, eu sou aquilo que Deus pensa de mim, mas o que Deus pensa de você? Aí você precisa saber. Mas para saber o que Deus pensa de você, você precisa saber quem Deus é, para saber também quem você é a partir da experiência de Deus. E aí não tem como você saber aquilo que Deus pensa de você se você não entra na mente de Deus, que é por meio da palavra de Deus, por meio do conhecimento. Vocês estão vendo? Tudo isso é modulador de crenças. Então, como que eu sou um cristão e não leio a palavra? Tudo que vão falar para mim, eu vou acreditar aí fora. Como que eu vou saber se Deus pensa de mim se eu não leio a mente dele, aquilo que ele revelou, a palavra dele? Por isso que São Jerônimo ele vai dizer, desconhecimento da palavra de Deus é desconhecimento do próprio Deus. Gente, não sei se vocês estão entendendo. É muito trabalho que nós temos, mas assim que é bom. Que tudo que Deus criou é perfeito. Só que nós não colaboramos. Deus é amor, seu filho amado. É isso, discípulo amado, a Carmen colocando. Então, vamos lá. Vamos aprofundar, gente. Gente, aqui eu estou falando de uma realidade da matriz da crença, da maneira como ela é. Na reprogramação, essa ordem ela é desfeita. Beleza? Que aí já é outro caminho, mas eu estou falando algo natural, como que a crença se instala, como que as coisas acontecem em nossas vidas. Então, vamos lá. As crenças geram os pensamentos. Anota aí. As minhas crenças geram os meus pensamentos. Então, eu penso naquilo que a minha crença determina. Entendeu? E quais são as suas crenças? Entendeu? O que você acredita? São crenças limitantes? São crenças fortalecedoras? Eu já vou falar sobre o que são crenças e o que são crenças limitantes. Já estou aqui já na introdução. Vocês estão acompanhando, né, gente? Dá um feedback aí depois aí para eu saber se estão acompanhando. Beleza, sobe as mãozinhas aí que ajuda que
Vocês estão acolhendo, a palavra está entrando. Isso aí, colocar também no chat. Vocês são extraordinários. Vocês são extraordinários. Vamos lá. As crenças geram os pensamentos. Então, vamos entender um pouco isso? Vamos lá. As crenças geram os pensamentos. Lembrando que eu ainda não falei o que é crença. Falei alguns aspectos aqui. Falei a crença de identidade, capacidade e merecimento. Por exemplo, eu disse da crença de identidade, quem eu sou. A crença de capacidade é aquilo que eu faço. Então, se você se sente incapaz de fazer algo, talvez você não tenha crença de identidade, mas você tem crença de capacidade, por se sentir incapaz de fazer algo, porque alguém disse que você não era capaz, talvez você tentou fazer e deu errado. E o terceiro é a crença de merecimento, aquilo que eu tenho, aquilo que eu recebo. Então, às vezes, você não se sente merecedor, merecedora de receber um elogio, merecedor, merecedora de receber um presente, merecedor e merecedora de receber um bom salário. Diante de tudo aquilo que você tem, você não se sente merecedor. Então, logo, você vai o quê? Expulsar até mesmo aquilo que você tem. Caramba, queria ter um relacionamento maravilhoso, queria ter o homem da minha vida, a mulher da minha vida, mas não quero casar, não quero me relacionar. Ao mesmo tempo que quer, a sua crença expulsa de você aquilo que você quer. É muito doido. Tá entendendo, gente? Como a situação é muito louca. Da mesma forma que você precisa do dinheiro para comprar lá o seu shampoo, ir no salão, comprar o teu vestido, o seu sapato, a bolsa, seja o que for, você se julga não merecedor, não merecedora do dinheiro. Então, aquilo que você quer, você acaba repelindo por causa das suas crenças. Então, você quer por causa de uma necessidade, mas você não quer porque não se sente merecedora de adquirir. Então, vamos lá, gente. Nossas crenças funcionam como lente. Eu estou vendo pessoas aqui de óculos, isso é importante demais. Esses óculos que vocês colocaram é para enxergar melhor. Então, a crença é como se fosse esse óculos, para que vocês possam ver o mundo de forma melhor ou de forma disfuncional. Por isso que Jesus disse, se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, direis a mamoeira, remova-te daqui, ela removerá. Por isso que vai dizer o livro do Apocalipse, compra de mim um colírio para que você possa enxergar melhor. Então, acontece, vocês colocaram óculos para enxergar melhor, mas a crença pode fazer você ver tudo de forma embaçada. O que significa isso? A Silvana não me deu bom dia hoje, passou por mim, não me deu bom dia. Aí eu vou ficar na minha cabeça, ela não gosta de mim, ela fala mal de mim, ela não sei o quê. Só que ela estava atrasada, estava com pressa e nem me viu e passou por mim, mas não me viu. Então, como que ela vai me dar bom dia se ela não me viu? Só que a minha cabeça vai ficar pensando várias coisas. E naquela atitude dela, é a lente pela qual estou vendo, vai desencadear vários pensamentos. Aí depois eu vou chegar para a Renata e falar, Renata, a Silvana não falou comigo, por isso eu não gosto dela, isso, aquilo, outro. Aí começa a falar várias coisas. Aí a Renata começa a ter uma visão da Silvana por causa de mim. Tá entendendo como que as coisas são, gente? Ou seja, as crenças vão manipulando as nossas ações. E aí a gente pensa, a gente fala, a gente age. Espero que vocês estejam acompanhando. Vamos lá. Funcionam como lentes por meio das quais enxergamos o mundo. Se acreditamos, por exemplo, que o mundo é um lugar perigoso, nossos pensamentos tendem a ser guiados pelo medo e pela cautela. Quantas pessoas falam assim, Badu, eu não vou ao Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro é muito violento. Ou seja, por que vocês que nunca vieram aqui, as pessoas que nunca vieram falam isso? Porque ouviu, porque viu nas reportagens. Aquilo forma o quê? Uma crença. Pode ser uma verdade? Pode. Mas será que o Rio todo é violento? Então, o que a gente tende a fazer? A gente reduz a parte num todo. É a mesma coisa de um relacionamento que um homem te feriu. Então, aquele homem que te feriu é uma parte da quantidade dos diversos homens que existem no mundo, na sua cidade, no seu bairro. Mas o que você vai falar? Todo homem não presta. Então, a gente transforma a parte num todo. Isso tudo são crenças. Se acreditamos que somos capazes, nossos pensamentos serão mais otimistas e proativos. Caramba, se eu acredito que eu sou capaz de ter um emprego melhor, de ter um salário melhor, de ter uma família melhor, e disso, aquilo, caramba, eu já vou acordar, yes, feliz. Entendeu? Eu já vou acordar, gratidão gera milagre, gratidão atrai o favor de Deus, gratidão prepara o ambiente para a cura. Aí vai no mercado comprar o pão, tá todo mundo que tá sorrindo, ô vizinho, bom dia, boa tarde.
Aí a pessoa fala, por que tá alegre? Caramba, eu estou feliz porque eu sou capaz de fazer aquilo que Deus propôs para mim, que Deus propõe para mim. Agora imagina se meu pensamento é negativo. Já era. Da sua casa até a padaria, você já tropeçou na pedra, o chinelo arrebentou, a sandália arrebentou, um carro passa e joga água em você. A gente vai, gente, diante de realidade, a gente fala assim, Badu, a gente atrai aquilo que a gente pensa. Não é necessariamente isso, mas a tua distração está tão grande que você não vê a poça d'água e que o carro vai passar ali. Como você está focado na negatividade, você passa no perigo. É a mesma coisa a pessoa que fala, você é assaltado o tempo todo, ali é perigoso, daqui a pouco ela vai para o lugar de perigo. E aí daqui a pouco é assaltado. Por quê? Causa um bloqueio na mente. E a tua mente te conduz para as realidades pelas quais você está declarando o tempo todo. Porque não é uma realidade a força da atração. É uma realidade que as suas crenças geram o pensamento gera a palavra gera a ação gera o hábito gera os valores são seus destinos. Então a culpa é sua. Vamos lá. Vamos prosseguir, senão não vai dar tempo. Beleza. As crenças geram os pensamentos. Acho que alguém comentou aqui alguma coisa, deixa eu ver. Tenho vontade de conhecer cidades novas, Rio de Janeiro, mas não tenho coragem de andar de avião, tenho muito medo. Isso aí é crença. Gracinete, você nunca andou de avião. Aí por que tem medo de algo que você nunca viu, nunca experimentou? Tem que saber a origem disso e perguntar o motivo pelo qual você sofre isso. Só que a gente, diante do medo, diante de uma realidade, a gente acha que é normal e a gente não trabalha no desenvolvimento pessoal, na transformação de nossas vidas para quebrar os bloqueios emocionais. Então, vamos lá. As crenças geram os pensamentos geram as palavras. Os pensamentos que temos internamente influenciam a forma como falamos. Ou seja, os pensamentos que temos de forma interna vai influenciar a forma como nós vamos falar. Alguém que acredita que não é bom o suficiente, que não é boa o suficiente, pode expressar com insegurança ou autodepreciação. Vai ficar se autodepreciando. Nossas palavras, nesse sentido, refletem a imagem que formamos de nós mesmos, mas não só de nós, mas do outro e do mundo. Então, tudo vem o quê? Da maneira como eu penso. Minhas palavras geram as minhas ações. Tanto as que falamos para nós mesmos, quanto as que dizemos para os outros, se traduzem em ações. Se estamos sempre dizendo, não consigo, não posso, não sou capaz, é provável que nem tentemos enfrentar o desafio. Como a gente não tentou, a coisa não aconteceu. Mas o que vai vir a Luísa na nossa cabeça? Eu não disse que eu não era capaz? Mas como que você vai falar que disse que não era capaz se você nem tentou para saber se você era ou não? Mas a crença é tão forte que parece que a gente agiu sem agir, que a gente fez sem fazer. E o que acontece? Paralisia. Pode falar, Silvana. Ô, Badu, é possível, isso pode ser uma crença que eu venho vivendo esses tempos que eu venho observando muito forte, uma pessoa que, tipo assim, não tem um processo, assim, não tem um meio termo, porque a gente tem o começo, o meio e o fim. Que o meio é o processo que a gente caminha, é o caminho que a gente caminha para chegar lá no final, né? E a pessoa só tem ou começo ou fim, ou é bom ou é ruim. Não tem aquele caminhar. Não presta atenção no caminhar, no que passou por aquele caminho ali. E isso me chamou muita atenção, porque, um exemplo, o que aconteceu esses dias aqui em casa, tipo assim, uma pessoa falou assim para mim, eu fiquei sabendo, eu vejo seu irmão todo dia aqui, meu irmão vem uma vez por semana, às vezes nem uma vez por semana não vem, mas na cabeça da pessoa vem uma vez, e quem não sabe da história vai acreditar que ele vem todos os dias, e isso não é verdade. E eu fiquei pensando, gente, será que a gente faz isso sem nem pensar na situação? Como que a pessoa vê uma vez e deduz que a pessoa vem todos os dias? Eu fiquei assim, sabe, isso aconteceu ontem, eu tô assim, como assim? O meu irmão mesmo próprio começou a olhar para mim e falou assim, todos os dias? E riu, né?
E hoje aconteceu exatamente o que você falou. Passei pelo vizinho, ele estava dentro do caminhão, eu passei embaixo do caminhão, eu não vi ele com a porta do caminhão aberta. E aí, quando eu voltei, eu falei, seu Demir, o senhor estava aí? Ele estava. E eu não vi o senhor aí. Ele, eu percebi que você não viu, porque você nem falou bom dia. E eu, quando você falou, eu falei, gente, assim, eu realmente não vi. Até eu me assustei. Como eu não vi ele aqui? Se eu passei por ele aqui, eu não vi. Mas realmente foi real. Aquilo foi bem real. Eu não vi ele ali. Tá vendo? Então foi uma palavra de ciência que eu disse aqui, que aconteceu hoje. Mas o que acontece? A maneira como a pessoa vê e como ela traduz aquilo para os outros vai gerando a visão de um mundo. E as coisas acontecem dessa maneira. Por isso que a gente tem que ter a consciência de que nem tudo aquilo que é falado é real, é verdade, condiz com a situação. E a gente precisa ter uma visão do todo. Porque se a gente não tem a visão do todo, a gente sempre vai tomar decisões fragmentadas. E essas decisões fragmentadas, se a gente for ver, vai reproduzir processos que a gente faz. E a gente sempre vai reproduzindo ciclos, quando a gente vê, caramba, aconteceu a mesma coisa. Porque a gente tem uma tendência, tem válvula de escape em nós, que vem também diante de determinada situação, que a gente não consegue olhar uma nova perspectiva. Então, quando foi, a gente já tomou decisões, e aí, sem saber que aquela decisão já estava enraizada em nós. Então, a visão dela, a visão do mundo dela, uma parte ela transformou no todo. Entendeu? Então, a gente tem que ter um cuidado em relação a isso. Então, sobre as palavras que geram as ações, se nós tivermos palavra de encorajamento, palavra positividade, pode nos motivar a agir com mais confiança. Então, é natural ter um pensamento negativo, ter um pensamento positivo. Só que, gente, aqui não é força da palavra, porque vocês estão vendo que antes de você falar, por isso que as pessoas falam assim, eu não acredito nessa questão de palavra positiva. Eu não acredito que eu ficar falando o tempo todo algo vai acontecer, porque ela só foca na palavra, mas ela não sabe que até o pensamento dela de acreditar ou não é influenciado pela crença. Então, o que acontece não é só a palavra, mas é o que dentro das minhas crenças eu acredito. Caramba, Jesus disse, se tiveres fé, tudo vai acontecer. Se tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Se eu tenho isso firme dentro de mim, na hora que eu for proclamar, orar, a minha disposição oracional vai ser diferente. Entendeu, gente? Aí a minha palavra é diferente. Aí a pessoa vai falar assim, eu falei palavra positiva, deu certo. Por quê? Todo o caminho que ele fez até declarar foram caminhos bons. Encorajamento, crenças restauradas, libertadoras. Agora, o outro vai falar, pode falar 1000 vezes, nada vai acontecer. É a mesma coisa que a pessoa chega e fala assim, com fulano deu certo determinado projeto. Eu vou fazer, deu errado. Porque você só focou na execução, mas não viu a construção de tudo aquilo para ele chegar até lá. Aí, como você só viu parte de um todo, você vai se frustrar porque deu errado. Lógico que vai dar errado. Entendeu? Então, tudo isso é um caminho que vai, de fato, levando a gente a busca de resultado, alcançar resultado ou não. Entendeu? Vamos lá. As nossas palavras transformam as nossas ações transformam em hábitos. Então, agora, aquilo que eu falei transformou numa ação. Essa ação, por isso que a fé é a certeza. É a confiança daquilo que não se vê. Então, o que vai acontecer? Coloca o pé, que Deus coloca o quê? O chão. Só que na nossa cabeça é o quê? Eu vou colocar, Deus, coloca o chão aí para eu colocar o pé. Moisés, coloca aí o cajado no mar que ele vai se abrir. Não, abre primeiro que eu coloco. Moisés, espere aí a rocha que vai sair água. Vai sair água primeiro que eu coloco. Entende? Então, todo um caminho que precisa ser feito. Isso é na nossa vida. Então, a repetição de ações cria um hábito. Ou por impacto emocional, que traumatizou, ou por repetições. Entende? Que cria-se os hábitos. Então, agora, não é só questão, caramba, eu tenho o hábito de fazer sempre a mesma coisa. Você já está influenciado por outras coisas antes. Agora eu vou mudar esse hábito. Se você apenas declarar que vai mudar o hábito, mas não muda as suas ações, não muda as suas palavras, não muda os seus pensamentos e não restaura as suas crenças, vai durar nem uma semana. É igual aquela dieta, vou fazer na segunda-feira, faz no primeiro dia, segundo dia, daqui a pouco. E esqueci. Lógico que esqueceu, porque você está dentro de um hábito, você não restaurou as crenças. Se alguém desenvolve o hábito de se sabotar, por exemplo, terá mais dificuldade em alcançar seus objetivos. Quantas pessoas têm o hábito de se auto-sabotar?
Por outro lado, ações constantes baseadas em crenças positivas, como persistência e otimismo, se transformam em hábitos construtivos e fortalecem o nosso potencial. Então, para que eu possa ter constância, eu preciso ter persistência. Para ter persistência, eu preciso ter atos diários. Eu preciso repetir as coisas. Então, não tem como eu restaurar uma crença limitante da comunicação, dificuldade de se comunicar, se eu não me comunicar. Não adianta eu querer restaurar uma crença, eu tenho dificuldade de fazer um story, de fazer um vídeo na internet, se eu não faço. Você vai continuar. Entendeu? Não adianta. Então, se a gente é dominado por um vídeo, por um celular, por um instrumento, eu não consigo mexer na internet, nas redes sociais, eu não tenho capacidade de aprender. Você já declarou que você é incapaz, então não adianta eu fazer nada. Porque o próprio Deus vai dizer, eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, eu entrarei, cearei com ele, eu com ele e ele comigo. Agora, se eu, que não sou Deus, se Deus que é Deus não consegue fazer sem a nossa liberação, a nossa permissão, imagine eu. Então vai no psicólogo, não vai adiantar, vai fazer a mentoria, não vai adiantar, vai no analista, não vai adiantar, vai no professor, não vai adiantar. Nós precisamos, de fato, ter a predisposição disso. E o ambiente, ele vai o quê? Criar e fortalecer os nossos hábitos. Os nossos hábitos tornam os nossos valores. Com o tempo, nossos hábitos vão moldar os nossos valores. Se cultivamos ações e hábitos baseados em coragem e aprendizado, passamos a valorizar essas qualidades. Nossos valores guiam nossas prioridades e aquilo que consideramos importante. Então, se eu tenho valor econômico alto, tudo que eu vou fazer, eu vou ver custo-benefício, quanto de dinheiro isso vai gerar, qual resultado financeiro vai gerar. Se eu tenho um valor alto na teoria de conhecimento, tudo que me oferecerem para aprendizado, capacitação, curso acadêmico, mentorias, eu vou querer fazer, porque o meu valor teórico é alto. Então, toda essa realidade vai influenciando. Quando as pessoas têm um valor alto estético, então tudo que é voltado para beleza, estética, paisagem, arte, aquela pessoa tem uma predisposição de tomar uma decisão favorável. Então, quando a gente vê, a gente é influenciado o tempo todo. Aí tem gente que tem um valor político muito alto. O que é o valor político? De status e poder, liderança, assumir cargos maiores na empresa. Aí tem gente que trabalha 10 anos, mas nunca pede uma melhoria para assumir um cargo maior, porque quer ficar naquela realidade estável. Deixa eu ficar aqui no meu mundinho, tá tão bom ganhar meu dinheirinho, eu trabalhar aqui. O valor daquela pessoa política é baixo. Agora, outra pessoa entrou agora na empresa e já está falando assim, caramba, eu quero chegar naquele cargo. Aí chega as pessoas que têm um valor político, valor de status, de poder baixo, vai falar assim, caramba lá, pessoa pretensiosa, pessoa orgulhosa, começa a falar mal do outro, ou seja, manipulado pelos valores. O valor daquela pessoa político é alto, agora o seu valor é baixo. Então, a briga não é você falar mal do outro, é você entender que aquilo é algo que diz respeito a ele e você pensa diferente. Se respeitem, do que ficar falando mal um do outro, julgando o outro, querendo que o outro seja igual a você. Então, vocês estão entendendo como os valores vai manipulando? Então, assim, nossos valores vão nos guiar nossas prioridades, aquilo que consideramos importante. Então, se um chegar num cargo de gerência importante, o outro não é. Tá legal, eu te respeito. Caramba, eu até te prestigio, caramba, pô, te valorizo. Aí o outro vai falar assim, poxa, eu também te valorizo porque você consegue trabalhar no mesmo lugar há muito tempo, eu já não consigo. Caramba, que legal, se respeite, se ame. E vão trabalhar, e vai respeitar uns aos outros. Agora, se um está por causa de crença limitante, então vamos ajudar a restaurar essas crenças. Beleza? Porque a pessoa chega e fala assim, eu não vou pedir para um cargo maior, porque eu não quero um salário melhor, porque eu tenho medo. Aí é crença. Agora, se a pessoa está ali na vida dela, é aquele trabalho ali que ela sonhou, que ela exerce, ela é uma potência naquilo que ela faz e tal. Então, assim, que beleza, que maravilha. Os valores tornam os nossos destinos. Aí é o avião. Tu está em que avião? Alguns vão ter que pular do avião. Espero que esteja com paraquedas. Pelo menos se salvar. Ou ir até o final, mesmo na turbulência, dependendo da situação. Então, nossos valores determinam o caminho que escolhemos seguir na vida.
Eles influenciam as decisões mais importantes, como carreira, é o que eu acabei de falar, relacionamentos, até lugares que você vai jantar, que você vai frequentar. Porque se você não se julga merecedor de estar em determinados lugares, você não vai. Entendeu? Isso tudo vai influenciar as suas ações. Com o tempo, essas decisões se acumulam e formam o nosso destino. O conjunto de realizações e experiências que construímos. E aí você precisa saber se o teu avião, você sabe qual destino que vai, porque tem consciência de quem você é, ou você está sendo manipulado por tudo isso, está reproduzindo todos os anos os mesmos vícios, as mesmas realidades, nada anda. Como eu falo, tenho falado para algumas pessoas, o fato de estar conseguindo o resultado desejado ou não é apenas questão de tempo. Mas se você tem a consciência de como chegar lá e continua perseverando, vai chegar a hora que você vai chegar. Agora, não adianta a gente querer chegar a Roma, querer chegar na Itália e não saber qual é o destino. Tipo, para eu chegar na Itália, eu tenho que saber, eu estou no Rio de Janeiro, qual o avião que eu vou pegar, quantos voos, quanto o tempo que é. Se eu estou em São Paulo, o tempo é outro. Se está no Recife, o tempo é outro. Tudo isso a gente vai ter que saber. Eu preciso saber onde eu estou e onde eu quero chegar. Qual é o instrumento que eu vou utilizar, qual o voo, qual é o valor, a hora que eu vou ter que pegar, como que eu vou me deslocar para chegar até o aeroporto. Então, se não sabe de nada disso, a vida não vai ser da maneira que deveria ser. Gente, até aqui, alguma dúvida? Até aqui, a maneira que eu estou expondo está sendo de forma cristalina? O que significa isso? Está claro o conteúdo? Está palpável? Está de forma concreta, ajudando e colaborando cada um de vocês? Porque a gente vê muito isso, as pessoas vão falando e falando assim, eu preciso do psicólogo, eu preciso da terapia, eu preciso das... Mas não sabe das coisas. Então, fica mais difícil. O que fazer quando identificamos as principais crenças limitantes? Então, aí a gente vai dar um caminho desse, só que a gente vai precisar, aqui a gente vai falar de forma geral, e no tu-a-tu que a gente consegue dar um caso concreto para cada pessoa, para cada realidade, porque a gente precisa entender esse aspecto aqui que eu vou passar aqui para vocês agora, que é importante também de compreensão sobre essa temática da crença. Aí a gente tem que saber se é crença limitante na identidade, se é na capacidade, se é no merecimento, porque dependendo do nível que é, um tipo de abordagem, entendeu? Se tem consciência do que gerou aquela crença, se não tem consciência, entendeu? Então é um caminho, mas o que eu estou falando aqui, a gente já vai escrevendo para quando tivermos a oportunidade de alguém que possa nos ajudar nesse sentido, como no caso aqui da mentoria individual, a gente consegue aprofundar isso. Então, vamos lá, gente, presta atenção. Primeira coisa, vivência. Vivência significa o quê? Experiências. Aquilo que eu falei para a Andréia, experiência, onde você mora, a cultura, o que você ouviu, o que você viu. Imagine só você morar num lugar onde é tiroteio o tempo todo, onde é briga o tempo todo, onde é discussão o tempo todo. Aí você mora com diversas pessoas, onde é uma gritaria na família, briga por terra, todo aquele ambiente. Então, tudo isso é vivência. Aquilo que você viu, aquilo que você ouviu, se teve uma experiência religiosa, se não teve. Então, você precisa, a primeira coisa, identificar a sua vivência, ou seja, a sua experiência. A experiência com seu pai, a experiência com a sua mãe, a experiência com seus avós, a experiência com a sua família. Talvez você não teve contato com a sua família. Então, você tem contato com outra pessoa, outra família, porque você foi adotado. Então, é outro tipo de relacionamento que você teve. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, nessa perspectiva da experiência e da vivência, crescer em um lar infeliz pode impactar profundamente o desenvolvimento emocional e psicológico de uma pessoa. Então, você precisa entender, caraca, o meu ambiente onde eu nasci é um ambiente feliz? Entendeu? Porque tudo isso vai influenciar. Qual tipo de religião era cultuado ali? Qual tipo de comportamento também de festa, os temperamentos, a comunicação, questão também de se passou fome, se não passou, se teve escassez. Então, tudo isso vai influenciar. Se você, no ambiente que você morava, tinham pessoas que foram presas, que cometiam assaltos, pessoas que viviam na depressão, na ansiedade, cometeram suicídio, casamentos destrutivos, destruídos, separações constantes.
a forma de se relacionar um com o outro. Então, tudo isso é o combo que nós precisamos agora identificar. Então, você precisa, de fato, aqui já estou dando já exercício, de você pegar a sua história de salvação. O dia que você nasceu, onde você nasceu, quem era o teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, o ambiente, o local. Naquele ambiente, naquele momento que você nasceu, como que estava o seu bairro, como que estava a cidade, o seu estado, o seu país. Se nasceu numa ditadura, fora da ditadura, se nasceu numa realidade de pandemia, como algumas crianças nasceram. Entendeu? Tudo isso vai influenciando. Entendeu? Se onde você nascia, tinha crianças que brincavam na rua. Se você frequentava algum tipo de clube, sítio, etc., passeava, conversava com os outros, ou não podia nem ir na casa do vizinho. Entendeu? Então, assim, 7 características de pessoas que nasceram lá infeliz e que comumente acaba prejudicando a vida dessa pessoa. Primeira coisa, a baixa autoestima. Então, uma pessoa que tem uma baixa autoestima, naturalmente, pela percepção negativa de si mesma, ela se sente inadequada e indesejada em outros lugares, porque o ambiente que ela nasceu era um lar infeliz. Então, vai ter uma baixa autoestima. Então, as pessoas falam assim, você precisa ter uma autoestima, você precisa melhorar sua autoestima, mas não ver o histórico, a vivência, porque tudo isso vai, de fato, desencadear nas crenças. E eu falei para vocês que as crenças geram os pensamentos, e agora eu estou falando que gera a crença. Vocês estão entendendo, gente? Acredito que vocês estão acompanhando. Segunda coisa, dificuldade de relacionamento. A pessoa que nasceu um lar infeliz, problemático, não teve todas as oportunidades ali, ou mínimas necessárias para a vivência, viver bem, pode ter dificuldade em estabelecer, olha só, dificuldade em estabelecer. E até mesmo quando consegue estabelecer, tem dificuldade de manter relacionamentos saudáveis, devido ao medo de ser abandonado, ou até mesmo da desconfiança. Isso é um tipo de crença limitante gerada pela vivência, pela experiência. Terceira coisa, ansiedade e depressão. Naturalmente, uma pessoa que viveu nesse ambiente, ela pode desencadear depressão ou ansiedade, por causa da instabilidade emocional vivida na infância. Pode levar a altos níveis de ansiedade e episódios depressivos na vida adulta. Eu fiquei deprimido agora. Não, já está lá atrás, gente. 4, comportamentos autodestrutivos. Comportamentos autodestrutivos podem recorrer a mecanismos pouco saudáveis para lidar com a dor emocional. Então, a pessoa que tem um comportamento autodestrutivo, como que ela lida com a dor emocional? Com o abuso de substâncias ou comportamento de autoagressão. Então, a pessoa que nasce num ambiente destrutivo, num lar infeliz, que teve experiência totalmente negativa, traumas, abusos, abandono e tantas outras coisas, pode desencadear isso. Aí vem a automutilação, aí vem a questão das substâncias, dos vícios e etc. Quinto, dificuldade de expressar emoções. Então, a pessoa ela tem dificuldade de expressar suas emoções, muitas vezes luta para identificar e comunicar suas emoções de maneira adequada. Então, não sabe identificar, logo não sabe também comunicar as suas emoções. Então, essa pessoa ela fica, de fato, com uma dificuldade muito grande de se relacionar consigo. Ou seja, a inteligência emocional, você saber se relacionar consigo mesmo, extrair o seu potencial máximo, extrair o potencial máximo no outro, na relação interpessoal. Então, você não sabe nem identificar e expressar a sua alegria, a sua felicidade, o seu medo. Sexto, necessidade de controle. Em resposta à incerteza em sua infância, essas pessoas podem desenvolver o comportamento controlador para tentar criar estabilidade em suas vidas. Então, controla. Para quê? Medo de sair das mãos, porque quando sai das mãos não sabe o que fazer, porque tem medo do desconhecido.
Então, que é o que? Ficar na zona de conforto. Por isso que pessoas dessa maneira, elas vão ter crenças limitantes e se conseguir um relacionamento, mesmo que não ame, vai ficar até o final. O trabalho, sabe que precisa de um cargo maior, uma questão financeira melhor, mas vai ficar ali, porque cria-se mecanismo de proteções. Se der tempo, eu ainda vou falar sobre isso. 7º, dificuldade em confiar nos outros. Então, a falta de ambiente seguro pode levar a um ceticismo profundo em relação, ou seja, uma descrença em relação às intenções dos outros. Dificuldade na construção de conexões emocionais. Com toda sinceridade, gente, isso toca na realidade de vocês? Em nossa realidade? Que eu vejo, olha aqui, gente, não é só de vocês, não. É o caminho também que eu fiz e o caminho que eu continuo fazendo. Entende? É o caminho que nós precisamos, de fato, ter a coragem para fazer. Aí, agora vocês estão entendendo. Agora vocês estão entendendo. Então, que durante a nossa vida, muitas coisas e acontecimentos nos moldaram. Ou seja, eu entrei na forma de pessoas que me manipularam, que me prejudicaram, que exigiram algo de mim, que foram irresponsáveis, e eu tive que também sofrer com aquela irresponsabilidade de adultos. Realidade que a criança não poderia brincar porque teria que assumir de forma precoce uma estatura de adulto por causa de pais irresponsáveis. Aqui não estou falando de julgamento, não, porque nós somos chamados a ressignificar. Mas aqui eu preciso chamar a atenção de uma realidade. Porque muitas vezes a mãe vira filha e a filha vira mãe. Entende a situação? Muitas vezes você deixa de viver algo, usufruir algo, em prol de uma realidade que você não tinha responsabilidade, mas você assumiu para si. Logo, na sua vida toda, você vai estar assumindo a responsabilidade dos outros, cuidando de todo mundo e a sua vida sendo cada vez mais, indo cada vez mais de ladeira abaixo. Só que você se orgulha dessa vida, e me desculpe, se orgulhar de uma vida dessa é ter sobrevida e não vida abundante. Entendeu? Porque muitas vezes, para que nós possamos ter uma tranquilidade na nossa consciência, a gente se orgulha. Entendeu, Tereza? A gente se orgulha. Então, o pai, a mãe, a família, o amigo, aquela pessoa que tua mãe escolheu para cuidar de você, a pessoa que trabalha na sua casa, a sociedade, a igreja, o local onde vivemos, tudo isso cria estímulos que podem ser bons ou ruins para a nossa história. É justamente nesse contexto que são criadas crenças, tanto restauradoras, libertadoras, ou crenças limitantes. Então, primeira coisa, o ambiente, a vivência. Por isso que, nas Sagradas Escrituras, logo nos primeiros livros, fala da genealogia, e a genealogia de Jesus foi feita. E na genealogia de Jesus tinha prostituta, tinha ladrões, tinha reis, tinha tudo. Para falar que também na nossa genealogia também tem tudo isso. Mas a gente pode restaurar, totalmente ressignificar a nossa história para vivermos em potência o nosso dom, o nosso chamado. Como aconteceu com João Batista, que no ventre de sua mãe foi visitado por Maria para que Jesus pudesse batizá-lo no Espírito Santo, para que a depressão, a humilhação, a tristeza da sua mãe não pudesse prejudicar aquilo que ele era chamado a ser. Coloca no seu caderno aí, nós somos vítimas de outras vítimas, mas não deixamos de ser vítimas. Nós somos vítimas de outras vítimas, mas agora eu quero falar com muito carinho com cada um de vocês. A culpa talvez não foi minha. Pode ter sido do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, de qualquer outra pessoa. Mas a responsabilidade hoje de restaurar essas crenças, eu assumo. Repito, a culpa talvez não foi sua. Mas a responsabilidade de restaurar as crenças e mudar a sua vida
está nas nossas mãos, está nas suas mãos. Então, esses aspectos causaram impactos que influenciaram diretamente na formação da nossa personalidade e nas coisas em que nós acreditamos. Geramos valores positivos e negativos. E é exatamente sobre isso que nós estamos aqui conversando, traçando diretamente linhas de raciocínio que influenciaram tudo aquilo que nós vivemos. Aí coloca aí no seu caderno. As crenças limitantes são as que bloqueiam a nossa felicidade. As crenças limitantes são as que bloqueiam a nossa felicidade e nos impedem de realizar nossos sonhos. Impedindo de realizar os nossos sonhos, de crescer na nossa vida profissional e também de melhorar a nossa vida. E, geralmente, elas agem como um mecanismo de defesa. Uau! Posso seguir? Posso seguir, gente? Vocês estão com disposição para aguentar mais? Um pouquinho? Adu, repete a frase aí, por favor. Um momento. As crenças são as que bloqueiam a nossa felicidade. As crenças limitantes, melhor dizendo. Crença limitante. Eu vou colocar aqui no chat. Coloquei no chat aí, ó. As crenças limitantes são as que bloqueiam nossa felicidade, nos impedem de realizar nossos sonhos, de crescer na nossa vida profissional e também de melhorar de vida. Geralmente elas agem como uma espécie de mecanismo de defesa. Aí eu vou só dar aqui um parâmetro para vocês. Vivência, que são as experiências. Já trouxe aqui muita coisa. Essas vivências geram o quê? Formam as nossas crenças. Crença de identidade, capacidade e merecimento. Aquilo que eu sou, identidade. Aquilo que eu faço, capacidade. Aquilo que eu tenho, merecimento. Essas crenças vão formar o que? Os nossos valores. E os valores são o quê? Motivadores para que possam determinar as nossas atitudes mediante os nossos comportamentos. Tudo que eu falei lá atrás, de forma resumida e ampla, está aqui. Mas vocês estão vendo que é cíclico. Que conforme vai um gerando a vivência gera a crença gera os valores geram o comportamento, e o comportamento vai gerando as nossas vivências, as vivências vão gerando as crenças, então ela vai num ciclo, é cíclico. E aí acontece, as vivências que eu tive no passado formaram minhas crenças, meus valores, e agora como adulto os meus comportamentos estão gerando vivências manipuladas pelas vivências do passado, ou seja, um adulto vivendo como criança. Reproduzindo padrões do passado. Sabe o que eu quero dizer para cada um de vocês? É como se tivesse um relacionamento de namoro ou de casamento e aquele relacionamento foi doentio. Aquele relacionamento foi prejudicial. E aí, como foi um fracasso, quando você se relacionar de novo com outra pessoa, você anula aquela nova experiência com a pessoa atual e você projeta a pessoa do passado nessa pessoa atual. É como que você colocasse uma máscara da pessoa do passado na pessoa atual. E você acaba deixando de olhar a pessoa, de ver o que ela tem de virtude, de qualidade, de bondade, porque você está ferida com o relacionamento no passado. Logo, vai reproduzir a mesma coisa. É a mesma coisa que a pessoa. Você tem uma dificuldade no restaurante, porque o seu pai, a sua mãe, alguém disse que aquele lugar não era para você. Como foi declarado isso, você foi viver uma escassez. E aí aquela pessoa que te ama, ela vai justamente querer te presentear, te levar naquele lugar. Só que aquele lugar é lugar de dor, é um lugar de sofrimento. E aquela pessoa não entende nada, porque depois daquele momento que julgava ter sido um momento maravilhoso, você não retornou o telefone, você não deu mais atenção, porque você estava sendo influenciado por uma crença e a outra pessoa não tinha nada a ver com a sua vida, não tinha nada a ver com aquilo que você viveu, que te presentear, que te agradar, mas acabou te levando para um lugar de trauma sem você saber.
Ou seja, vivendo do passado nas realidades do presente. Conseguiram pegar isso? Gente, vocês estão conseguindo entender? Fala aí comigo. Eu vou terminar falando aqui do mecanismo de defesa e vou falar um exercício aqui prático para vocês. Vou falar prático, mas eu quero muito que vocês possam dar continuidade a isso. Nós vamos disponibilizar para vocês um formulário onde vocês poderão preencher, quem não é da mentoria, preencher, para que eu possa fazer uma... Aí não vai ser tempo que eu tenho a mentoria, né? Mas vai ser de 30 minutos essa consultoria que eu quero trabalhar um aspecto para ajudar vocês. Então a Gisele vai disponibilizar, a gente vai botar também nos grupos, é só você preencher, vai marcar uma data, que eu vou ajudar minimamente vocês, pelo menos em um aspecto. Vamos lá. Crenças limitantes e o impacto negativo em nossas vidas. Vocês viram que eu nem cheguei lá, né? Tô brincando, gente, já falei quase tudo, muita coisa disso. Mas é que eu fiz um esquema aqui. A formação de crenças, impactos na vida, como crenças limitantes afetam a vida, o papel dos mecanismos de defesa, exemplo de mecanismo de defesa, são várias coisas. Eu vou tocar aqui nessa realidade do mecanismo de defesa, porque são estratégias psicológicas que muitas vezes inconscientes para lidar com situações ou emoções desconfortáveis. Então, o que é esses mecanismos de defesa? Quem criou isso, na realidade da psicologia, foi Freud. E aí depois foi desenvolvido pela filha dele, Ana Freud, que vai falar sobre esse mecanismo de defesa. Então, a gente tem que olhar todos as vertentes de psicologia, de tudo, e a gente tirar aquilo que é bom, mas eu quero trazer algo que muitas vezes, muitos comportamentos religiosos reproduzem isso, de reprimir as coisas, e não restaurar, e não dar um novo sentido. Então, preciso trazer isso para vocês. Vamos lá. Um exemplo. Quando sofremos com um determinado episódio, e sempre que este gatilho ele é acionado, o seu subconsciente, nosso subconsciente, consegue o quê? Bloquear. Sendo assim, percebe a importância de falarmos sobre isso. Só que o importante é que vocês precisam entender que as crenças limitantes, elas continuam a agir. Elas vão agir. Todos nós sofremos com ela. Todos nós. Padu, quais são esses exemplos aí de mecanismo de defesa? Primeiro, a repressão. Então, vamos lá. Qual é o objetivo? Deixa eu falar primeiro. O objetivo do mecanismo de defesa é proteger a mente de experiências dolorosas ou ameaçadoras. Já viu aquela coisa que você falou assim, eu esqueci, eu não quero lembrar disso. Você apagou isso da sua vida. Você apagou isso da sua história. Quando você rasga a sua biografia, você vai ficar com uma lacuna. Só que esse é um mecanismo de proteção. Então, Freud ele vai trazer que é um mecanismo de defesa. Então, o que nós vamos ver? Primeiro, a repressão. Impedir que os pensamentos ou memória dolorosa cheguem à consciência. Exemplo, uma pessoa que passou por um trauma na infância, como uma situação de abuso sexual, pode não se lembrar conscientemente do evento, pois o reprimiu como forma de autoproteção. Então, essa tentativa de se autoproteger, essa lembrança permanece aonde, gente? No inconsciente. Você não tem a consciência, mas está enraizado no inconsciente. E pode afetar o seu comportamento, como evitar situações e lugares associados ao trauma. Por isso que eu dei o exemplo do restaurante. Imagine só, lá na casa da sua avó, todo mundo saiu, um tio seu foi lá e te abusou. Estou dando exemplo. Naquele quarto. Você, depois de adolescente, jovem, já adulta, volta naquele lugar. Só de entrar naquele quarto, já vai vir tudo. Mas você não lembra do que aconteceu. Mas causa um mal-estar. Causa uma dor. Causa uma realidade que você não consegue saber por que você sente mal. Porque naquele momento da dor, você reprimiu para causar uma proteção na mente.
Isso, gente, eu posso ajudar só no individual, olhando cada caso em concreto, porque quando a gente entra na consciência da pessoa, a gente vai ter que tirar a sandália dos pés, porque a consciência do outro é um solo sagrado. Então, não tem muita coisa que a gente não pode falar na mentoria em grupo. Mas eu estou dando aqui alucinações. Por isso que a predisposição de se abrir para quem você confia e que pode te ajudar, pode te ajudar nisso. Segundo, negação. Recusar-se a aceitar a realidade de uma situação dolorosa. Quantas pessoas se negam? Uma pessoa que fuma cigarro há anos pode continuar ignorando os sinais de que está prejudicando a sua saúde, como uma tosse persistente. Então, a pessoa está tossindo o tempo todo, ela não consegue enxergar. Está todo mundo vendo que ela está morrendo. Mas mesmo sendo confrontada com as informações sobre o perigo do fumo, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai negar e vai dizer, isso não vai acontecer comigo. Ou seja, a maneira dessa mecanismo de defesa é o quê? Você negar a realidade. Depois da negação, vem o quê? A projeção. Atribuir sentimentos ou pensamentos próprios a outra pessoa. Atribuir seus próprios sentimentos ou falhas a outro. Um funcionário que sente inveja do sucesso de um colega pode acusá-lo de ser invejoso ou competitivo. Ele projeta o próprio sentimento no outro para evitar lidar com o desconforto de reconhecer que é um invejoso. Então, essa realidade é um mecanismo de defesa, a projeção. Depois da projeção, vem a racionalização. Justificar comportamentos ou sentimentos com explicações lógicas, mas que encobertam as verdadeiras razões. A pessoa fala, eu sou sincero, mas não é verdadeira. É sincero em falar mal dos outros, é sincero em falar algo que não toca na sua vida, que está no aspecto externo. Mas quando toca na sua, se fecha completamente. Um exemplo aqui de racionalização, de explicar de forma lógica. Um estudante que não conseguiu passar em uma prova pode justificar o fracasso dizendo que o professor fez perguntas injustas, que o professor colocou na prova o que ele não deu na aula, ou que não estava com tempo para estudar porque estava tendo que trabalhar muito. Ou seja, isso ajuda a evitar o sentimento de culpa ou desconforto de encarar a possível falta de preparo. Logo, essa pessoa nunca vai se preparar, vai sempre estar reproduzindo. Então, ela lança sobre si um mecanismo de defesa, de proteção, mas ela está se auto-prejudicando. Sublimação. Canalizar o impulso ou desejo socialmente inaceitáveis em atitudes construtivas ou socialmente valorizadas. Um exemplo. Uma pessoa com muita raiva e agressividade pode direcionar essa energia para onde? Para o esporte, para o boxe, para as artes marciais, onde esses sentimentos são mais aceitáveis. Isso permite transformar o impulso negativo em algo produtivo e socialmente aceito. Mas eu te pergunto, isso vai mudar depois que você ter que se deparar com a realidade? Você fazer isso como uma válvula de escape, beleza, mas entender que essa realidade precisa ser diminuída e que você vai dar o valor real à tua pertença àquele determinado grupo, àquele determinado esporte, até mesmo que depois que você entra, é aprendido, é ensinado que não pode usar o quê? Da violência. Então, se a pessoa vai lá só para fazer isso, sublimar, quando ele aprender as técnicas e pegar uma pessoa, ele vai destruir. Porque é um desequilibrado. Entendeu, gente? Então, é o que a gente vê em notícias. Formação reativa. A última. Adotar atitudes ou comportamentos opostos aos que realmente se sentem para evitar lidar com sentimentos desconfortáveis. Exemplo. Alguém que se sente antipatia por uma nova colega ou por uma nova pessoa ali pode conscientemente sentir-se desconfortável com esse sentimento e reagir de forma contrária, tratando-a com um excesso de simpatia e gentileza para esconder o sentimento negativo. Então, você é uma pessoa muito agradável, eu gosto muito de você, mas está com raiva, está com ódio, quer matar essa pessoa. O que nós precisamos entender? Isso é válido para um determinado momento.
inicial, como inteligência emocional. Mas depois, o contato com essa pessoa e a comunicação de amor que você está fazendo tem que transformar esse relacionamento e a sua maneira de ver essa pessoa. Se isso não aconteceu, foi um mecanismo de defesa, não mudou nada, você apenas fez um esforço sacrificial corporal, comportamental, mas não nutriu a virtude. Quantos cristãos fazem isso? Lê a palavra, vai rezar, vai isso, aquilo, mas não deixa entrar. Isso é um mecanismo de defesa. Alguém já tinha ouvido falar sobre isso? Ah, beleza, Beatriz. Alguém já tinha ouvido falar sobre isso, gente? Passos para a transformação de restauração de crenças. Primeira coisa é a consciência. Não ouvido falar, não. Ah, beleza. Primeira coisa é a consciência. Reconhecer que aí, Vinícius, presta atenção. Primeira coisa que o Vinícius perguntou aqui antes, como ao identificar, restaurar. Primeira coisa é o quê? Anota aí, consciência. Aloysio, vem fazer parte da mentoria, vai te ajudar demais. Pelo menos marca lá a consultoria que já vai te dar uma contribuição. Consciência. Na próxima, gente, na mentoria, eu não vou poder abrir para vocês que é próprio dos mentorados. Eu vou falar sobre crenças limitantes na comunicação. Eu vou dar até um exercício aqui, explicando um pouquinho, mas essa é uma questão que a gente precisa aprofundar muito. Consciência. Reconhecer que as crenças limitantes existem e impactam as nossas vidas. Segundo, aceitação. Aceitar a necessidade de mudar essas crenças para crescer. Consciência, aceitação. Senão, gente, não adianta. Eu vi, Badu, foi muito bom o conteúdo, mas se não caiu o coração, já era. Já era. Tá falhando, Maria Tereza? Maria Tereza, marca com a Gisele também a consultoria. Gente, todos vocês, quero contribuir com vocês. E aí eu vou propor também a mentoria, se estiverem disponível, vai ajudar demais, que eu vou abrir a turma agora, no final desse mês, para início do mês que vem. Vai findar uma turma e agora já vai iniciar outra. E aí aqueles que estão com plano de 12 meses vai continuar, e agora a gente vai ter também a temática sobre oratória, né, para melhorar a comunicação, porque a crença, você é restaurada, mas se não tiver novas habilidades, não adianta nada. Então, caminhos que a gente precisa fazer. Aceitação. Depois, identificação dos mecanismos de defesa. Por isso que eu trabalhei com vocês, cada um deles. Então, observar como os mecanismos de defesa estão operando e evitando essa mudança. Porque se é de defesa, eles estão obstruindo o seu crescimento. Está te ajudando por um momento, mas não vai te ajudar em toda a sua vida. Então, por isso que eu trouxe ele aqui, que foi um desenvolvimento de Freud, da Ana Freud, que é a filha dele, que ajuda no tratamento terapêutico, mas não aprofunda. Beleza? Não aprofunda. Observar os mecanismos, né, de defesa e depois a ressignificação. Então, estou fazendo esse caminho com vocês. Tem um exercício muito bom de ressignificação que só no individual que dá para fazer, só na mentoria individual. Um exercício que ajuda demais a ressignificar, que eu já vou aplicar nas mentorias individuais dos mentorados. Transformar a maneira de perceber e reagir aos desafios, substituindo o antigo significado por um mais positivo. Então, você pega um significado e substitui. Mas lembrando agora toda aquela hierarquia. Não é só ter um pensamento positivo. Se não restaurar a crença, já era. Por isso que as pessoas falam, você tem que se ressignificar, e a pessoa não consegue, porque só toca num aspecto. Por isso eu estou trabalhando um caminho, de forma aqui, madura e responsável. Ação e colaboração, trabalhar ativamente para desafiar e substituir as crenças limitantes. Então, acontece, é o momento que a gente vai ter que agora ir para cima. Vai chegar o momento que a gente vai ter que enfrentar mesmo o bloqueio. Entendeu? Entendeu, Mônica? Vai chegar o momento que a gente vai estar com o coração queimando, vai estar isso, aquilo, outro, mas se não der o grito, se não rasgar, se não soltar, a gente fica limitado. Então, chega um momento que a gente tem que despertar o leão e a leoa que está dentro de nós. Entendeu? Então, dentro do mecanismo mesmo de aprofundar do exercício, tem momento mesmo que vai vir um desbloqueio, para que a gente possa ter, de fato, essa vida abundante. Aí, é a ajuda do terapeuta, no meu caso, da mentoria, embora também eu sou formado em sou terapeuta também de casais e também posso atender como terapeuta.
Só que aqui eu acho como mentor, mas agora eu vou trabalhar também nos individuais, eu vou colocar também a linha terapêutica justamente para ajudar nessa matéria, que é uma matéria terapêutica. Só que aí eu me valho também do conhecimento da mentoria, que explode ainda mais para não ficar só na terapia pela terapia. Prática contínua. Aplicar novos comportamentos e pensamentos de forma constante para restaurar a mentalidade e promover o conhecimento, promover o crescimento pessoal. Sem mudança de mentalidade, não adianta. Esse é um dos caminhos. Tem outros ali que aí a gente vai aprofundando com calma. Gente, valeu a pena? Muito, muito. De 0 a 10, qual é a nota que vocês dão para o conteúdo que foi ministrado hoje? Coloca aí no chat aí. De 0 a 10, qual é a nota que você dá? Gente, fica aí, não acabou não. Hein? Qual é a nota? Nota 1000, nota 10, legal. Eu só quero falar mais uma coisa que é importante sobre essa realidade que eu disse da comunicação, por causa da questão da experiência traumática na infância. E eu tenho visto esse padrão, sobretudo em cristãos, a dificuldade de comunicar, até de falar o que sente. É o que eu vou trabalhar com os mentorados na semana que vem. A gente vai aprofundar muito sobre isso. Mas eu quero só dar uma contribuição. Da onde vem? Primeira coisa, são 5 caminhos. Mas eu só vou falar um aqui. Experiência de rejeição, experiência de humilhação, experiência de críticas severas na infância, especialmente em contextos sociais ou escolares, são uma das causas raízes do medo de se comunicar. Ou seja, se você tem medo de se comunicar, pode ter tido experiência de rejeição, humilhação ou crítica severa na infância. Pesquisas demonstram que crianças que foram ridicularizadas ou criticadas por falar em público ou responder em sala de aula de forma errada podem desenvolver crenças limitantes de que não são tão boas o suficiente para se comunicar, ou que sempre irão fracassar na hora de falar. Então vai pegar o microfone e treme, nem para ler na missa consegue ler, nem para se apresentar numa entrevista de emprego, nem para se apresentar diante de uma amizade, alguém que está se conhecendo. Está conhecendo naquele momento ali. Estudos da neurociência mostram que tais experiências ativam a área do cérebro ligado ao medo e à memória emocional. Qual é essa área? A área da amígdala. Então, justamente nessa área que isso fica o quê? Enraizado. E essas memórias são guardadas como referências para o futuro eventos sociais, gerando medo de exposição pública. Por que eu estou falando isso? Se a gente não identificar a causa, a gente não vai saber o remédio. Isso daqui eu só falei de um, são 5 caminhos que eu vou trabalhar semana que vem. Então, o que acontece? A gente precisa entender, a restauração vai acontecer, mas se eu não der essas informações para vocês anotarem o que é a realidade de vocês, já era. Padu, me dá um exemplo, como que eu posso, dentro de uma técnica de exposição gradual, que é uma abordagem terapêutica, e também tem a abordagem da técnica da ressignificação, mas eu vou falar aqui só da técnica da exposição gradual, ela que vai tirar o medo de se comunicar. Primeira coisa aqui para contribuir com vocês, para não falar que eu não dei uma prática aqui. Você precisa identificar o medo ou a situação que gera ansiedade. Você precisa saber qual é o estímulo que você recebe que gera em você essa ansiedade. Porque na hora que você vai falar, que você vai se comunicar, que você vai falar algo, gera uma ansiedade. Entende? Isso você precisa agora identificar. Primeira coisa é identificar a causa que te gera medo ou desconforto. De falar em público, de falar para pequenos grupos, etc. Segundo, a criação de uma lista hierárquica. Essa lista hierárquica é feita por vocês, ou pelo terapêutico, ou pelo mentor, para ajudá-los a entender isso. Então, primeira coisa, você vai listar você vai fazer uma lista e vai pontuar a hierarquia delas. Por exemplo, primeiro, falar sozinho em frente ao espelho. Então, você vai chegar e vai falar assim, eu vou botar uma hierarquia, vou falar sozinho na frente do espelho, vou ficar me comunicando, olhando para os meus olhos. Segundo, eu vou
Primeira coisa, é o mais fácil, então eu vou falar no espelho. Segundo, eu vou falar com um amigo um tema específico. Vou conversar com ele, que é uma zona de conforto. Eu vou expor, sair do espelho, agora eu vou nomear um amigo para que eu possa expor. Terceiro, eu vou fazer uma apresentação para um pequeno grupo. Por isso, quando eu falo assim na igreja, depois da pregação, separe um grupo aí de 3 para partilhar, é para trabalhar isso. Então, você vai pegar 2 ou 3 pessoas e naquele momento que você tiver nessas abordagens, você vai se comunicar. Isso é meio para que você possa quebrar esse padrão. Por isso é importante você tomar a iniciativa. Se você tem dificuldade de falar e sempre fica por último, comece a ser um dos primeiros. Quarto, falar em uma reunião de trabalho. Caraca, eu nunca falei. Você vai começar a falar. Sempre pergunta se tem dúvida. Você vai começar a tirar pelo menos uma dúvida. Quinto, realizar uma apresentação pública ou uma conferência. Aí é um nível mais elevado. Então, é trabalhar dessas hierarquias até que você, de forma gradual, possa controlar a ansiedade, possa quebrar esse padrão, possa progredir em situações desafiadoras, repetir, praticar, para que você possa, de fato, ali trabalhar a restauração disso. Então, existem 5 passos a serem dados para ajudar, ter uma minutagem, o que fazer. Então, quem é mentorado, marque rapidamente a mentoria individual, que eu quero trabalhar isso com vocês. Tá bom, gente? Vocês estão aqui, deu para vocês entenderem a ideia e falar assim, tem gente que fala assim, eu fui no psicólogo, fui não sei onde. Vocês podem ter aqui, entendeu? Então, vocês podem também, vendo que eu posso te ajudar e sentindo confiança com a minha abordagem, com a minha credibilidade, me conhecendo, gente, é só combinar aí com a Gisele, que ela vai dar para vocês esse formulário para que vocês possam preencher. Eu vou dar uma contribuição para vocês e aqueles também que puderem, quiserem, tiverem à disposição de pagar o preço, gente, tem que pagar o preço, para que vocês possam, de fato, aí, trabalhar na próxima turma, na mentoria aí, vai te ajudar demais. Eu coloquei aí o formulário, acabou aí nossa mentoria, demos a contribuição, pedi permissão aos irmãos, os amigos,